Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O convidado de hoje é o Bernardo Alvim. O Bernardo é licenciado FDL e fez Erasmus na Universidade de Pádua no quarto ano, primeiro semestre, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. E hoje ele vai contar tudo pra gente sobre como foi o Erasmus dele. Bora ver? Antes de mais, deixem já o vosso like, se inscrevam já no canal e ativem o sininho, porque a cada 2 semanas temos vídeo novíssimo em folhas pra vocês. Já temos muitos destinos de Erasmus aqui no canal, tem muitos vindo também. Pádua foi um destino muito requisitado lá nos meus stories. Se você não me segue no Insta também, olha, vai ter aqui o meu user pra vocês seguirem e darem as vossas opiniões de destinos que vocês queiram. Deixem aqui nos comentários sugestões também e o que vocês mais gostaram de saber sobre o Erasmus em Pádua. Primeiro de tudo, muito obrigada, Alvim, por ter aceito participar aqui conosco. Estou muito feliz por você ter aqui vindo contar um pouquinho como foi o seu Erasmus hoje. Pádua foi uma cidade muito requisitada pelo pessoal, eles gostam muito, tudo que tem a ver com Itália, ainda não sei muito bem porquê, mas o pessoal fica muito animado. Então, eu queria saber, primeiramente, por que você escolheu Pádua? E antes de mais, para quem não sabe, Pádua é uma cidade dos estudantes, é a Coimbra italiana. Então, por que foi essa cidade em específico, não qualquer outra de Itália ou fora de Itália? O que eu queria fazer no meu Erasmus era ir para a Itália, porque sempre fui apaixonado pela cultura italiana, a gastronomia italiana, a língua, e o meu sonho era ir para a Itália e aproveitar e conseguir viver lá durante uns tempos. E na altura só havia 3 sítios que em termos de equivalências era fazível, que era Bolonha, Pádua e Nápoles. Nápoles, na altura, achei que não, porque achei que ia ser uma grande confusão, e entanto acabei por ir a Nápoles e acho que se não foi a minha viagem preferida durante o Erasmus, foi das preferidas. Fiquei completamente apaixonado por Nápoles. Eles têm até um ditado que se diz que é Vede Napoli può amore, que nem sequer é italiano, é em dialeto napolitano, e é mesmo, quer dizer, vê Nápoles e depois podes morrer, mas ou adoras ou odeias. Mas na altura achei que era demasiada confusão, quer dizer, uma cidade, aquilo em termos de cidade parece, de organização, parece que estás no Margrebe, aquilo não parece Europa já, é uma balbúrdia, mas eu adorei. Depois ficou entre Bolonha e Pádua, e Bolonha só havia 2 vagas, e no meu ano a querer ir para a Itália éramos para aí uns 4 ou 5. Então eu tinha um amigo meu que também queria ir e que não tinha uma média tão boa quanto a minha, por isso provavelmente não iríamos 2 juntos para Bolonha, e eu tive a ver opções e vi Pádua, nunca me tinha passado pela cabeça, mas fui pesquisar e comecei a pesquisar Pádua e achei aquilo muito giro. Tanto que nos anos anteriores ao meu, pelo menos nos 2, 3 anos anteriores ao meu, ninguém tinha ido para Pádua. E eu comecei a pesquisar e achei aquilo lindo de morrer, no norte de Itália, a 15 minutos de Veneza, que aquilo faz parte da região do Veneto, que é a região mais independentista de Itália. Conseguias viajar por Itália toda, viajavas pelo norte de Itália também, pela aquela zona toda da Europa, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Áustria. E achei que era uma boa opção e entusiasmei imenso com Pádua. Mas descobri isso, nunca me tinha passado pela cabeça. Maravilhoso, são as coisas mais surpreendentes que dizem que são os melhores da vida, não é? Adorei. E se vocês tivessem alguma dúvida durante Erasmus, alguma emergência, vocês conseguiriam recorrer à faculdade de lá ou ao GERI da nossa faculdade, por exemplo? Eu com a nossa faculdade só tratei para ir. Na altura tens que tratar de coisas por causa de sendo um aluno europeu, um cidadão europeu e indo para um destino europeu tens a bolsa de Erasmus, que na altura no meu ano devia ser aí entre 1.500 ou 2.000 euros, já não me lembro, mas tinhas essa bolsa, mas que tinhas de tratar com o nosso gabinete de Erasmus, por isso na altura falei com eles, e depois de lá mini problemazinhos com equivalências ou com... Era sempre na faculdade lá, eu por acaso falava italiano, por isso desenrascava-me bem, mas mesmo que não falasses, na faculdade eles falavam todos inglês e eram super prestáveis, tratavam da coisa, não se iam embora até estar o problema resolvido, marcavas primeiro para ir lá, não era por senha, ligavas para lá e marcavas e depois ias e estava tudo resolvido. Achei a organização impecável. Eu vi que a universidade de lá é mesmo uma das mais antigas e prestigiadas que há. Como é que são as aulas? São em italiano ou são em inglês? Como você falou que eles também são mais acostumados com essa língua? Depende de curso para curso. As aulas onde eu tive era, Pádua é uma cidade universitária, a universidade foi fundada em 1100, qualquer coisa assim, e é a segunda universidade mais antiga do mundo. A primeira é de Bolonha, só que a cidade de Bolonha pertencia aos Estados Papais, e Veneza,
que era um Estado rival dos Estados papais, eram dois Estados diferentes, não é? A República de Veneza então conseguiu convencer os professores de Bolonha que estavam chateados com o Papa, porque diziam que não tinham liberdade de ensino suficiente, a fundar uma universidade nova nos terrenos de Veneza, que é em Pádua. Então é uma universidade que sempre foi marcada pela luta pela liberdade. Depois ganhou uma medalha pela luta contra o fascismo italiano, foi a primeira universidade do mundo a doutorar uma mulher, em 1600, ou seja, assim, uma universidade gosto muito. Luta pela liberdade. Também tem esse fator apelativo. E a universidade, depois depende das zonas, tem os polos novos, que são um bocadinho mais fora do centro da cidade, mas onde eu tive aulas é no centro da cidade, num palácio do século XII, XIII, que se chama Palazzo del Bo, quer dizer o Palácio do Boi, porque era um antigo talho do século XII, XIII, e depois construíram à volta disso o palácio. E, quer dizer, é lindo de morrer, cheio de frescos, com brasões, com mármores, é um museu, a universidade é um museu, é lindo. Tens a sala onde o Galileu Galilei dava aulas da astronomia, quer dizer, é uma coisa absolutamente surreal. Estou querendo ir para Pádua só para ver a universidade agora. Mas é uma coisa, se fores ver ao Google as imagens, é absolutamente surreal, é lindo, lindo, lindo. Depois tinhas as nossas aulas, direito é sempre um curso mais clássico, mais conservador, não é? E as nossas aulas eram, a maior parte, ou seja, eu fiz lá 5 cadeiras, das 5, 4 foram em italiano. Mas quer dizer, são todas teóricas, não há bem o conceito de aulas práticas, são turmas grandes, a não ser cadeiras em específico. Eu lembro, por exemplo, o Direito Executivo, que eles lá chamam Execuzione Civile, eram aulas teóricas, só que a turma éramos para aí 10 pessoas, por isso eram umas teórico-práticas. Mas já Direito do Trabalho eram 200 pessoas. Por isso... Mas depois tive uma cadeira optativa que foi em inglês, que é International Transnational Criminal Law, e que toda a cadeira foi só moot courts. Nós tivemos que fazer um julgamento simulado, metade da turma era do lado para condenar os Estados Unidos pelo homicídio do Bin Laden. Então, é extrajudicial, não é? Então metade estava do lado dos Estados Unidos, metade estava do lado não do Bin Laden, mas a acusar os Estados Unidos enquanto um crime. Tivemos a fazer os julgamentos do ACAES ou do Tribunal de Nuremberg, tudo simulado, e nós éramos os próprios advogados. Isso era muito giro. Foi muito bem criativo, né? Bem diferente. Todas as aulas, toda a avaliação era só através de moot courts. Isso foi muito giro. Com um professor que era o Rocco Alanha, que era assim todo pintas, italiano, cabelo para trás, mas muito divertido. Gostei imenso dessa cadeira. Mas as aulas são em italiano e as orais, os exames são todos orais. O que é bom e mau. O que é bom, por um lado, que se a pessoa não sabe escrever, ainda não está confortável com o italiano, desenrasca-se. E eles valorizam muito tu tentares falar italiano. Por isso, mesmo que tu não saibas, não percebas muito bem a matéria, vais para lá, decoraste 4 ou 5 conceitos e consegues desenrascar-te, mesmo que não esteja certo, eles passam-te. Boa. E você chegou a fazer algum curso específico de italiano para aprender a língua? Onde? Quanto tempo precisou? A minha mãe fala italiano, por isso eu sempre ouvimos muita música italiana, filmes italianos, já tinha ido à Itália, cá, por isso já estava, não era totalmente estranho. Mas antes disso fiz um curso intensivo de 1 mês e meio, que a Universidade de Lisboa oferece. Oferece? Sim. Oferece aos alunos de Erasmus um curso. Se for para um destino europeu, oferece um curso da língua para o sítio onde vão. E fiz um curso intensivo de italiano antes de ir, e depois de lá, a Universidade de Pádua oferece a todos os alunos de Erasmus um curso de italiano durante uma data de tempo, se quiserem. E para o nível que quiseres. Candidatas para um nível, eles fazem um teste, se estiveres nesse nível, fazes o curso lá. E tens um certificado no fim. E o curso, eu inscrevi-me no curso, só que o curso era numa daqueles polos da universidade mais longe do centro. E começava às 9 da manhã e eu desistia meio, porque já falava bem italiano, e acordar todos os dias de manhã e ir de bicicleta até a outra ponta da cidade, depois voltar, não eu sou igual. Se eu puder evitar acordar cedo, tá ótimo. Mas a minha amiga Carolina, que não tinha feito o curso antes de ir para lá, fez esse curso e foi ótimo. Saímos os dois de lá a falar italiano. Perfeito, então lá tá, não se gasta nada e sai com uma língua a mais, maravilhoso. Sim, não se gasta nada, tudo oferecido. Faz tudo parte do programa Erasmus. E quantas equivalências? Como é que funcionou?
Pronto, isso é o tema-chave, acho eu que na nossa. Não sei qual é que é o teu público-alvo, mas se o público-alvo for Faculdade de Direito de Lisboa, esse público é a pergunta-chave na base do Erasmus. A maioria costuma ser. Eu tive todas as equivalências, fiz 5 cadeiras lá e tive equivalência às 5 cadeiras. O que é que eu tive que fazer? Troquei executivo, que costuma ser de segundo semestre em Lisboa, e fiz executivo lá. Aliás, teoricamente é um dos cadeirões mais difíceis, por isso até me correu lindamente. E depois cá tive que fazer DIP privado à noite. Mas quer dizer, em Pádua, seja em Pádua, seja em Bolonha também se tem que fazer uma troca qualquer, já não sei qual é que é. Mas seja em Pádua, seja em Bolonha, tu trocando uma cadeira que é no primeiro semestre lá por outra que é no segundo semestre, consegues, depois tens que fazer uma cadeira à noite cá, ou de dia, tens que fazer uma cadeira fora do teu horário. Mas consegues perfeitamente. Tive equivalência às 5 cadeiras, eles lá dão notas, são mais simpáticos a dar notas altas. Bolonha tenho, pelos meus amigos que estiveram lá, tenho... e Génova também tem as equivalências, também dá para fazer em Génova. Tenho amigos que estiveram lá e fui lá visitar e gostei imenso da cidade. Eles dão notas, as notas lá vão do 0 a 30 e depois dão um 30 mais, que é o 30 com Loden. 30 mais? Sim. 30 mais? Tipo, o que é isso? É quando gostaram, ou seja, é um 30, mas gostaram tanto da tua oral ou gostaram tanto de coisa que dão-te um 30 com uma salva de palmas. Meu Deus, depois você olha na nossa faculdade que nem um 16 dão quase. Como assim? E mesmo em frente à Universidade de Pádua tens um café que é o Café Pedrocchi, que é um café do século XVIII, que está sempre portas abertas, que era de um milionário que fez aquele café e é lindo de morrer. E existe uma expressão que é estar alverda, quer dizer estar de borla, sem pagar, porque eles têm uma sala que qualquer pessoa pode estar lá sem pagar, que é a sala verde. Pronto, então quando tu vais ao Café Pedrocchi e tens um 30L, basta ires lá com o teu comprovativo do 30L no telemóvel, que eles oferecem-te uma refeição e um spritz Aperol. Porque teoricamente pronto. Então tem muita tradição académica e toda a cidade vive à volta da tradição. É muito giro. Viu, FDL? É assim que você motiva os seus alunos. Por favor, FDL, mude, implemente isso. E como é que é contar a conversão de notas depois para a média da FDL? A mim correu-me bastante bem porque eu tive 4 30Ls e um 26 ou um 27 e a minha conversão foi 4 17 e um 16, acho eu. Ou seja, eu até o 17. Que é muito bom. O 30L equivale ao 17. Isso a mim correu bem. Eu acho que tendencialmente corre bem, só é preciso ter atenção a uma coisa, que é, em Bolonha acho que é mais fácil, em Pádua é mais puxado, os exames, aquilo não é irrelevante, tens mesmo que estudar. E são orais e são orais sem consulta dos códigos. Ou seja, tens que ir bem preparado. Sim, tens que ir bem preparado. Mas tu não tens trabalhos de casa, não tens avaliação contínua, não tens nada, por isso é durante um mês ou um mês e meio, em que é a época de exames, e eu durante esse mês, a minha amiga Carolina e eu, tínhamos horários, dormíamos 2 horas depois estudávamos, 2 horas depois estudávamos, aquilo era uma loucura. Os italianos e os venezuelanos que viviam connosco achavam que nós não dormíamos, que sempre que iam à cozinha estávamos nós a estudar, só que eles tinham de casa, nós íamos dormir, depois quando eles voltavam nós já estávamos a estudar. Quem está habituado com a FDL, né, já tira de letra. Tipo, já tínhamos o treino, da FDL, mas no meu caso correu bem porque desenrascava-me bem em italiano e efetivamente estudei muito. Eu acho que em termos de tempo houve ali um mês que eu estudei mais do que estudei quando estava na FDL. Só que eu tive em Erasmus 6 meses, ou seja, em 6 meses 5 estive a viajar, em festa, a fazer amigos e etc. E não estive a estudar com nenhum maluco. Por isso compensa. Mas para quem vai para dentro da Europa e Itália tem uma coisa muito boa, que as universidades têm prestígio. E consegues facilmente, se te esforçares, consegues muito boas notas e consegues uma equivalência de 16 e 17 cá depois, sem perder o prestígio que as universidades italianas têm. Quando vão ao teu currículo ver, estiveste em Bolonha ou Pádua, ninguém pensa que foste só para os copos, não é? E efetivamente consegues boas notas e mantém o prestígio e tiveste a festa toda ao mesmo tempo. Voltando um pouquinho mais para Pádua em si, o que você achou da cidade? É das cidades mais elegantes que já conheci, as pessoas são todas super elegantes, tudo super simpático. Eu lembro, eu tinha acabado de chegar, porque eu cheguei a Pádua, no dia a seguir fui para Milão, estive lá em Milão 2 dias e depois fui para a Croácia, Bósnia e Montenegro, com um amigo meu que estava em Bolonha.
apanhámos um voo de 9,99€ de Milão para a Croácia. É de outro mundo. E eu estava sentado a beber um Spritz Aperol, que é a bebida típica daquela região de Itália, cor laranja, para quem não quer, é ótimo, eu gosto imenso. Mas também é odoras ou odeias. E estava sentado com os óculos de sol e uma velhinha amorosa veio ter comigo a dizer: gosto muito dos seus óculos. E foi a primeira reação que eu tive para pessoas a elogiarem, estás a perceber? Porque assim, pessoal, se vocês não conhecem, vão já seguir o Alvin nas redes sociais, porque é perfeito, assim, super estiloso. Você tem que ver os looks e assim, tá vendo? Até a Vega me reconheceu. Não, mas toda a gente bem arranjada na rua, toda a gente com imenso... lojas muito giras, a cidade é uma cidade meio medieval, meio renascentista, mas com todas as lojas modernas, tudo em um par de... Olha, adorei, aconselho mesmo a ir a Pádua quem não foi, e aproveitar. Pádua está a 10, 15 minutos de Veneza, o comboio para Veneza é 5€, por isso quem quiser ir a Veneza eu até aconselho. Eu tive para aí 15 pessoas a dormir em minha casa ao longo do Erasmus, que eram tudo pessoas que queriam ir a Veneza, então ficavam em minha casa e depois iam a Veneza no dia a seguir de comboio. E a chegada a comboio de Veneza é das coisas mais inacreditáveis das experiências mais inacreditáveis que eu tive em toda a minha vida. A minha mãe ficou com lágrimas nos olhos quando lá chegámos, porque tu estás num comboio, não estás a ver nada, passas a certa altura por cima da água, porque o comboio passa por cima da água, só que não vês Veneza. Sais da estação, a estação é uma estação, sei lá, quer dizer, relativamente feia, normal, mas de repente sais das portas da estação e estás no meio do grande canal de Veneza. De repente. É uma coisa absolutamente do outro mundo. Ir a comboio de Veneza, eu fui de comboio e fui de carro. É das coisas, comboio vale imensa pena. Depois tens ali Verona logo ali ao lado, Vicenza, Pádua, por isso se tirarem 5, 6 dias e ficam a dormir em Pádua e fazem isso tudo, fica-vos muito mais barato do que dormir em Veneza, que é caríssimo, e vêm cidades muito giras e não tão conhecidas. E agora eu ia perguntar, Pádua em si, você acha que é uma cidade turística ou como é que é? Ou é mais pronto, um meio caminho para outras? É uma cidade... Pádua tem 1/4 dos habitantes são estudantes. Por isso tem muitos jovens. E jovens de toda a Itália, porque o ensino do norte de Itália é famoso por ser melhor do que o do sul. Então tens muitas pessoas que vêm de Nápoles, da Sicília, etc. para o norte. Aliás, uma das roommates da minha amiga Carolina era uma miúda da Sicília, se não me engano, tinha vindo com a mãe. A mãe era professora de primário cá, ela estava na faculdade e a mãe tinha vindo viver com ela papada enquanto ela estava na universidade. E isto acontece imenso. As mães do sul de Itália virem com as filhas para a universidade. É surreal. O que seria minha mãe ir comigo na faculdade? Viviam no Que mesmo engraçado. quarto, viviam num quarto, estás a perceber? Numa casa de estudantes, a mãe e a filha dormiam no mesmo quarto. E a mãe era professora primária, dava aulas em Pádua, por acaso acho que dava aulas ao pé de Veneza, na cidade antes de Veneza, Santa Lucia, que é antes de chegares a Veneza na água, tens a Veneza na terra. Mas tem bastante turismo, mas é um turismo daquela região, porque imagina, tu vais para o norte de Itália e vais ver Verona, que é a cidade de Romeu e Julieta, que é linda, Veneza, e depois passas por Pádua. Pádua também tem muito turismo religioso, porque foi onde viveu Santo António de Lisboa, que eles lá, nós chamamos-lhe Santo António de Lisboa, mas ele é conhecido no mundo inteiro enquanto Santo António de Pádua. Era o que eu ia te perguntar, Alvin, como é que você não voltou já casado? Como assim? Não, a minha avó é maluca por Santo Antónios, faz todos os anos de tronos de Santo António, também a coleção de Santo Antónios. O meu avô chama-se António, o meu pai chama-se António, por isso... Tá zoando. Fui aí umas 15 vezes à Basílica de Santo António, mas que eles chamam Il Santo. Eles quando falam de Santo António, não há Il Santo, o Santo, é Santo António, não há mais nenhum. E tanto tem graça que a Basílica de Santo António tem um murinho à volta, que é território fora de Itália, é território do Vaticano. Por isso tem a piada, que eu lembro quando fizemos uma visita guiada à volta da cidade, que lá com os tipos da universidade, eles, se algum dia tiverem a fazer qualquer coisa que não podem, se forem apanhados ou com os copos ou assim, olha, passem o murinho da Basílica que os polícias não vos podem prender. Estão em território do Vaticano. Por isso tens assim essas... É uma cidade muito, muito gira e com imensa coisa para ver. Então agora, rapidinho, melhores pontos turísticos de Pádua. Pádua, a Basílica, Prato della Valle, que é a maior praça a céu aberta da Europa, que é lindo de morrer, que é assim uma praça toda verde. Eu vivia mesmo no Prato della Valle, que é das coisas mais bonitas. O Café Pedrocchi e o centro da cidade, da parte medieval.
E como é que são as saídas à noite em Pádua? São divertidíssimos. Eles lá também vão beber para a praça principal deles, que é a Piazza dell'Erba. Ficam lá a beber copos, não sei o quê, spritz, Moscow Mule, eles adoram Moscow Mule. E depois vão para as discotecas, que são um bocadinho mais fora da cidade, vão todos de bicicleta para a discoteca. Chegas à porta da discoteca e é só bicicletas com grades e tudo em um par de botas. Os alunos de Erasmus não pagavam, que era ótimo. E depois lá dentro aquilo fechava um bocadinho mais cedo do que cá, fechava por volta das 4h30, 5 da manhã, mas ficava aberto até às 6 da manhã e vendiam pizzas lá dentro, acabadas de fazer. Por isso era uma coisa do outro mundo. E a segurança, então? Posso dizer que era seguro mesmo andar à noite, sozinho? 100%. Nunca roubam muitas bicicletas. A única coisa que acontece é roubar bicicletas. Então, a mim não me aconteceu, mas uma amiga minha roubaram tipo 2 vezes. Putz. E como é que é a adaptação com os outros alunos de Erasmus e mesmo os italianos? Os italianos, a minha melhor amiga de Erasmus é uma italiana, que é a Ceci, mas porque ficou na mesma turma que eu em International Transnational Criminal Law. Os italianos não falam muito inglês, porque tens esse gap, mas tu falas italiano, eles acham o máximo que tu falas italiano. Então metes logo imensa conversa. O resto dos estudantes de Erasmus são imensos polacos, irlandeses, espanhóis. Os espanhóis fazem muito quintinho entre eles, porque também não falam muito bem inglês, por isso ficam um bocado à parte. Cara, é incrível, e todas as entrevistas de Erasmus falam isso. Mas é que nem dá pra defender, entendeu? Todo mundo fala isso. Mas é verdade, fazem sempre uma quintinha à parte. Os alemães, sei lá, todos os outros... Os meus amigos de Erasmus foram muito os meus amigos da cadeira em inglês que eu fiz. Porque as outras cadeiras, a Carolina e eu éramos os únicos estudantes não italianos a fazer. Era só italianos e nós os 2 portugueses. Eles achavam todos que éramos malucos. E a cadeira que fizemos internacional era International Criminal Law, que para nós foi a nossa optativa. Os nossos amigos de Erasmus eram os dessa cadeira. Então, mas acha que se pode dizer, então, que no geral os estrangeiros são bem recebidos, né? Apesar de ter essa dificuldade com inglês... Perfeitamente, a Carolina e eu voltámos para lá para a passagem de ano. Um amigo nosso suíço fez uma mega festa de passagem de ano em casa dele, que era mesmo no centro também, e era só alemães, suíços, belgas, sei lá, foi divertidíssimo. Isso aconselho a 100%, super bem recebidos. Ah, perfeito. E como é que funcionou em termos de habitação e qualidade de vida? É igual a cá. Se calhar as casas são um bocadinho mais baratas, mas de resto é mais ou menos igual a cá. O custo de vida no geral, então, é o mesmo? É porque eu tenho a ideia de que em Itália é um pouco mais caro, não sei se é só em Roma que isso acontece. Depende das zonas, Milão é mais caro, Roma é mais caro, mas Pádua e Bolonha já não são, Génova também não. Os preços de restaurantes e de supermercado, etc., é mais ou menos igual, se calhar um bocadinho mais caro, mas a renda, pelo menos em Pádua, eu tenho a ideia que há de ser um bocadinho mais barata do que em Lisboa. E o que você acha de comida em relação ao preço-qualidade? Uma coisa, preço, qualidade e jantar fora é baratíssimo, porque as pizzas são baratíssimas e as massas são baratíssimas e é tudo ótimo. Mas só tem massa em todo lado ou tem mais variedade? Tens tudo o que posso imaginar, mas as pizzas e as massas são uma coisa de outro mundo. Depois o que é caro é as bebidas. Uma Coca-Cola é para aí de 2,5€ ou 3€, é surreal. Por isso é que toda a gente bebe cerveja, que é mais barato. E quais são as 3 melhores comidas que você acha de quando você esteve lá? Eu acho que tudo que é Itália é bom, mas sei lá, o pesto em Génova é uma coisa do outro mundo. Em Nápoles, quer dizer, as tascas de Nápoles são divinais. Eu lembro, nós contávamos na Costa Amalfi, pedimos uma burrata deste tamanho gigante com prosciutto, que é uma coisa do outro mundo. Sei lá, é tudo bom. Eu não consigo escolher 3 porque é tudo bom. Olha, então vou fazer a grande questão, apesar de já estar pelo menos já inclinado para uma resposta, mas qual é a melhor? Culinária portuguesa ou italiana? Eu vou ter que votar italiana. Ai, meu Deus. Tá bom. Mas vou ter que votar a italiana. E em relação aos transportes, o que você achou? Eu fazia tudo a pé. Eles não usam, raramente usam transportes. Pádua é uma cidade, quer dizer, não é mínima, mas também não é gigante, e principalmente a vida que nós fazíamos era, nós vivíamos no centro, no Prato della Valle, e íamos para a faculdade, que era a outra ponta do centro, por isso estávamos sempre pela zona em que nem sequer podem andar carros. Eles andam muito de bicicleta, para a frente e para trás, por isso faz tudo de bicicleta ou a pé.
E é relativamente barato arrendar uma bicicleta, alugar ou não? Normalmente compra-se, vais à feira, ao mercado e estão a vender 150 bicicletas, consegues comprar. Depois podes comprar em lojas mais oficiais, em que fazes um seguro, que é se te roubarem, se acontecer qualquer coisa à bicicleta, eles dão-te outra. Por isso pagas para aí quê? 30 euros por mês, 20 euros por mês ou 40 euros por mês, já não me lembro, entre 20 a 40 euros por mês e tens sempre direito a uma bicicleta, aconteça o que acontecer. Que estilo de vida saudável, não é mesmo? Eu perdi 16 quilos lá. E a comer bem. Isso. Ela! Tudo que todo mundo quer, então. Já vi que você viajou bastante, então quero saber, dessas viagens todas, quais são os 3 destinos imperdíveis de quem estiver em Pádua? Olha, eu fiz, enquanto lá estive, fiz 50 cidades, 11 países. Sendo que estou a contar San Marino e Vaticano enquanto países. Ai, não, me conta. Como assim? Como assim? Mas você fez tudo correndo? Ou foi só um fim de semana outro fim outro? Foi fim de semana aqui, houve uma semana, não sei se te lembras daquelas cheias em Veneza. Houve assim umas cheias que deram a televisão toda. Eu estava lá durante as cheias. Tive água até aos joelhos. Maravilhoso. Não teve cheias, mas Pádua faz parte, é a Universidade de Veneza, quer dizer, aquilo faz, é tudo como se fosse uma grande cidade, é tipo a grande Lisboa. Então, durante essa semana das cheias, não houve aulas. Eu estava lá, sem nada para fazer, por acaso o pai de uma amiga minha ia visitar, a namorada de outro amigo meu estava lá, e quer dizer, eles andavam todos a fazer programas, eu não tinha aulas, então nunca tinha ido à Áustria, pensei, olha, vou para a Áustria. Meti-me no autocarro e fui 5 dias sozinhos para a Áustria. Tive 2 dias em Viena, 2 dias em Salzburgo e 1 dia em Hallstatt. E fui sozinho para a Áustria. Foi das minhas experiências que eu mais gostei, foi voltar da Áustria para a Itália, pelo norte da Itália, pelos Alpes, de comboio. Foi uma coisa absolutamente do outro mundo. São assim as 3 experiências que eu tenho, visualmente falando, 4. Chegar a Veneza de comboio e sair da estação e ver de repente o Grande Canal. Voltar da Áustria para a Itália pelos Alpes de comboio, foi lindo. Andar de carro pela Costa Amalfi, que nós fomos para Nápoles também 10 dias e alugámos um carro, fizemos aquilo tudo, sempre a dormir em Nápoles, mas depois a fazer aquilo tudo e o pôr do sol pela Costa Amalfi, a pôr música italiana nas colunas foi uma coisa absolutamente do outro mundo. E outra que também alugámos um carro e andámos a passear pelas Dolomiti, também de carro, a ver os lagos todos congelados, neve, andar tipo, já nem de trenó pela neve. São assim 3 experiências que visualmente falando não me esqueço. Ai, Covid, vai embora logo, pelo amor de Deus, porque agora eu fiquei com muita vontade de viajar, meu Deus. E como é que é a segurança quando você faz essas viagens todas entre os países? Nós, ali no centro da Europa, eles usam muito uma coisa que nós em Portugal não temos muito, já existe, mas não se usa muito, que é o Flixbus. Basicamente, tu marcas, dizes para onde é que queres ir, para onde, é tudo baratíssimo, marcas e eras sempre a viajar de um lado para o outro. Eu só de avião viajei algumas vezes, fui a Londres e a Berlim e à Eslováquia, fui de avião, em que tu marcava um Flixbus de Pádua para o aeroporto de Milão, que era direto, ou seja, saía de casa, apanhava o autocarro, ia para o aeroporto e depois voltava. E gastava para aí 4 euros na viagem Pádua-Milão e depois nunca gastei mais do que 30 euros num voo. À Eslováquia por 10 euros, fui para Berlim por 20, porque é tudo, os voos do aeroporto de Milão são baratíssimos. Então estás no centro da Europa, é perfeito para ir a qualquer lado. E é tudo, eu sempre, Flixbus às vezes tem um problema, porque como muitas vezes tens que fazer escalas. Por exemplo, eu lembro-me quando vim da Eslovénia, tinha uma amiga minha que estava em Maribor, então encontrámos em Ljubljana. E o meu autocarro de Ljubljana para Pádua, tinha uma paragem pelo meio que era em Trieste, também uma cidade linda, que faz lembrar Lisboa. O Flixbus de Ljubljana até Trieste atrasou-se 2 horas, por isso eu perdi o Trieste de Pádua. Por isso tive que marcar, só que eu cancelei, porque eles deram-me um vale, e marquei um hostel para uma noite em Trieste e depois passei o dia todo em Trieste e só no dia a seguir à noite é que voltei para Pádua. Isso até correu bem. Tens que desenrascar, ter espírito frio, porque não pode, ai meu Deus, agora não entres em pânico, marcas um hostel em Trieste, vês Trieste no dia a seguir e voltas para Pádua. Eu acho que se tiver espírito de olha, é o calor.
consegues... Agora, há sempre estes percalços, sei lá, um atrasa-se, perdes um, não sei o quê, isso acontece. Mas correu tudo lindamente, nunca aconteceu nada que... Também na Áustria perdi um, depois tive que fazer o quê? Perdi o autocarro, vim de comboio, que ainda foi melhor porque a vista de comboio foi inacreditável e de autocarro ia ser pela autostrada. Por isso, correu tudo lindamente, 100% seguro. O sítio onde tu sentes um bocadinho menos segurança, se calhar, é Nápoles, mas mesmo assim não te sentes inseguro, sentes-te observado. Porque há sempre polícia. E os turistas são a galinha dos ovos de ouro. Sentes muita máfia. Sentes muita presença da máfia lá. E sentes que tu estás lá há 5 minutos e já sabem quem é que tu és. E sentes-te observado, mas não te sentes inseguro. Sério? Qual que você acha que é assim, a influência da máfia lá? Já que você realmente viveu em Itália e viu como é que isso funciona. Depende. No norte, a máfia é uma máfia financeira. Eles em Veneza odeiam a máfia, tem assim um cartaz gigante a dizer máfia fora de Veneza, mas no norte a influência da máfia é uma máfia financeira. A maior máfia, que era a máfia della Brenta, que havia, os líderes foram apanhados em 2015, 2012, por isso aquilo acabou. No sul, em Nápoles, sentes tudo. Nós estivemos num Airbnb no centro, no chamado bairro Alto Lago, que eles chamam de Quartiere Spagnoli, que era um palácio gigante, antigo, que hoje em dia são apartamentos, e tinham a antiga casa dos criados do palácio, que hoje em dia é tipo um loft, um estúdio, onde nós ficámos lá os 3 amigos e tínhamos o jardim todo só para nós, por isso a casa era épica, num sítio épico, mas o homem queria que nós pagássemos tudo a pronto, em dinheiro, depois cobrou-nos mais 100 euros por não sei o quê, tinha uma pistola no cofre, mostrou-me a abrir o cofre para a pistola para se fosse preciso. Tudo surreal. Mas depois também nos ligou a dizer, olha, se vos acontecer qualquer coisa, se forem assaltados, não sei o que, liguem, porque as coisas aparecem no segundo a seguir. Ok, tá, obrigada. Nós nunca nos sentimos inseguros, mas sentimos-nos observados. Eu lembro perfeitamente quando nós alugámos um carro e houve um dia que ficámos lá 1 dia e meio sem carro, porque o dia em que entregávamos o carro, fomos entregar o carro era na estação e tivemos que fazer a parte da estação toda a pé, que é bastante, Nápoles é uma cidade muito grande, até a nossa casa, até ao centro de estação. E houve um caminho ali, que é logo a seguir à estação, que nós sentimos, imagina, sentíamos que eles estavam a ver que relógio é que tínhamos, telemóvel, estávamos a ser seguidos. Mas havia polícia em cada esquina, ou seja, nós nunca nos sentimos inseguros, mas foi desconfortável, sentimos-nos seguidos. Mas não aconteceu nada, nunca teve para acontecer, percebes? Ai, perfeito. E qual foi a experiência mais maluca que você teve em Erasmus que você possa contar? Sei lá, imagina, agora deixa-me pensar assim de repente, houve uma noite muito divertida em que tivemos em Florença, fomos cantar para a rua todos já com os copos, depois uma noite de copos, o hino de Portugal, depois os italianos juntaram-se todos a nós, então fomos todos para a discoteca cantar todos o hino de Portugal, os italianos que não apanhavam uma única palavra, mas tudo divertidíssimo. Sair à noite em Berlim foi divertidíssimo também. Depois a coisa que eu acho mais gira é nestes sítios em que tu estás em Erasmus. Eu estou em Erasmus em Pádua, depois tenho amigos que estão em Erasmus em Berlim, estão em Erasmus, sei lá, na Eslovénia, em Bolonha, Nápoles. Tu fazes um Erasmus, tens o teu Erasmus, mas depois fazes um Erasmus com eles também, porque como estás sempre a visitar e estás sempre a ir a sítios, o ir visitar é todo um programa e é muito giro, e é durante, não é só no final. Por exemplo, na América do Sul fazes um mochilão, não é? Mas tens o teu Erasmus. Nós temos vários Erasmus. Eu tive 15 dias em Florença em casa do meu amigo, o meu amigo teve outro, em um mês, ao todo se contares, foi em um mês em minha casa em Pádua. Foi muito giro. Experiências assim mais malucas. Tá incrível, já foi ótimo. Por exemplo, houve uma vez que eu achei que íamos perder o barco para Capri, então éramos nós os 3 a correr, a descer Nápoles, porque Nápoles também é assim, é como Lisboa, em montes, a correr, íamos matando toda a gente que nos aparecia à frente, porque estávamos a 5 minutos para perder o barco para ir para Capri. Para ir para Nápoles também estávamos a 5 minutos para perder o autocarro, porque estávamos sempre a correr atrás dos autocarros e dos barcos. Mas é divertido.
E agora, tens alguma playlist assim no Spotify que seja ideal para que você comece já assim, entrar lá no clima italiano? Eu tenho uma playlist de música só italiana. Olha, maravilhoso. Você pode disponibilizar aqui pra gente? Eu coloco aqui na descrição para quem quiser. Maravilhoso. E agora, então, para finalizar, 3 dicas para quem esteja pensando em fazer Erasmus lá. 3 dicas. Esforcem-se para aprender a língua. Antes disso, se possível, ir lá também. Nós vivíamos com um italiano também e as aulas eram todas italianas, por isso ajudava. Mas faz toda a diferença saberes a língua ou não. Porque sabendo a língua, sentes que já é a tua cidade. Falas com as pessoas na rua, pedes um café, não sei, e aquilo já é a cidade também. E os meus amigos que estavam em economia, que as aulas eram em inglês, e depois eles nunca aprenderam a falar italiano, nunca se sentiram como a cidade deles. E nós sentimos também a nossa cidade. Acho que faz muita diferença o aprender a falar italiano ou não. Aproveitem ao máximo os fins de semana e as pontes e faltem às aulas se for preciso para viajar. Que faz toda a diferença. Acho que é uma oportunidade única na nossa vida, o Erasmus, para viajar e conhecer ao máximo outros sítios. Eu fiz 50 cidades, 11 países e por exemplo, não fui à Sicília e arrependo-me até hoje não ter ido à Sicília. Naquele fim de semana, se precisava, vamos, não vamos, acabámos por não ir, arrependo-me até hoje não ter ido. Última dica, preparem, não vão às casas, acho que arranjar casas, não vão para lá sem casa. Mesmo que depois de lá mudem de casa, tenham um sítio. Houve um que fez Erasmus connosco ao mesmo tempo, foi para lá sem casa e que estava em um Airbnb, teve que acabar por voltar porque depois lá não conseguiu arranjar e estava a ficar demasiado caro todas as semanas ter que pagar um Airbnb. Vão para lá com casa, em último caso, depois mudem lá, tentem arranjar outra, mas não cheguem à Itália sem casa ou ao sítio para onde forem de Erasmus. Acho que assim, em termos de dicas práticas, são as 3 coisas mais importantes. Tá ótimo, Vim. Muito obrigada por ter aceito o convite. Adorei a entrevista. Obrigado eu pela oportunidade e por ter esperado, porque nós já estamos para fazer isto, ainda não havia pandemia. A primeira vez que tivemos para gravar era para ser em tua casa fisicamente, por isso imagina. Era mesmo. Pronto, o importante é que tá gravado, o pessoal vai gostar muito. Obrigada de verdade. Pessoal, vocês que assistiram, não esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, vejam os outros destinos também, que no canal já tem bastantes. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.